Imagine enfrentar o lendário Soyokon, o rei macaco, conhecido por sua força, inteligência e poderes sobrenaturais e divinos. Muitos dizem que ele é invencível, especialmente em seu estado de Nirvana, onde atinge o seu auge de poder. Mas e se eu te dissesse que existem 95 maneiras de derrotá-lo, mesmo nesse estado supremo? Se prepare para conhecer os segredos de como derrotar o Soyokon, todas as suas estratégias de como derrotá-lo definitivamente. É praticamente impossível de listar 95 formas de derrotar o Soyokon, né? Mesmo no estado Nirvana. E para entendermos a premissa desse vídeo, é fundamental sabermos o porquê é tão difícil assim. Nirvana. Bom, o estado de Nirvana é um estado de perfeição, né, no budismo. Nirvana representa um estado de liberação completa do sofrimento e do ciclo de reencarnações. Soyokon, ao atingir esse estado, teoricamente ele transcende a dualidade, incluindo então a capacidade de ser ferido ou derrotado. Natureza mítica. Soyokon, ele é uma figura de mitologia chinesa, né, com poderes sobrenaturais e frequentemente a lei da física e da lógica. A própria ideia de derrotar, entre aspas, um ser tão poderoso quanto ele, quase divino também, chega a ser algo paradoxal. A relatividade do conceito de derrota para o Soyokon vai precisar de um contexto bem específico. A derrota, entre aspas, em si, pode ter significados variados. Ela pode significar uma derrota física, mental, espiritual, ou até mesmo uma mudança de coração. Mesmo assim, dá para explorar todas as 95 possibilidades baseadas nas narrativas e características do Soyokon. Na mitologia, o Soyokon ele foi submetido ao Futi cinzento, que o aprisionou sob uma montanha. Descobrir e utilizar um objeto ao ritual similar poderia ser uma estratégia para derrotar ele. Manipulação de emoções. Mesmo no estado de Nirvana, Soyokon poderia ser suscetível a emoções como orgulho ou raiva. Manipular essas emoções poderia criar uma abertura para tentar derrotá-lo. Utilização de poderes divinos superiores. Deuses antigos. Seres divinos mais antigos ou poderosos que o Soyokon poderiam ter meios de detê-lo, seja então outras mitologias como o hinduísmo ou outras obras de ficções como Marvel ou DC. Inclusive tem 2 vídeos aqui no canal que eu listo personagens que venceriam o Soyokon, veja lá depois. Forças cósmicas. Forças como o tempo, o espaço ou a própria criação poderiam ser utilizados para poder neutralizá-lo. Nesse caso, o tempo e o espaço. Forças como o tempo, o espaço ou a própria criação poderiam ser utilizadas para neutralizá-lo. Nesse caso, o tempo e o espaço precisaria ser antes dele atingir o estado Nirvana. Já a criação poderia ser mais abrangente e afetar ele mesmo no estado Nirvana. Atacar a fonte do poder. Olhos de Aquiles. Ao descobrir e atacar uma fonte de poder específico do Soyokon, como então a sua imortalidade ou a habilidade de se transformar, poderia enfraquecê-lo. E nesse caso, dependeria muito do personagem e do poder. A essência espiritual. Atacar a essência espiritual do Soyokon, sua alma ou seu espírito poderia ser uma forma de derrotá-lo. Enganar ou manipular. Ilusões e enganos. Criar ilusões complexas ou então usar estratégias de manipulação psicológica poderiam enganar o Soyokon. Por exemplo, o Loki, deus das histórias, que usa ilusões avançadas, manipularia fácil o Soyokon mesmo no seu estado de Nirvana. Temos que ter noção também que a ideia de derrotar um ser que atingiu o Nirvana é um conceito que transcende a lógica e razão. Então, precisaria de um personagem mega poderoso ou então, no mínimo, que tivesse habilidades grandiosas para poder derrotá-lo, utilizando as fraquezas e limitações do Soyokon. Ao usar o Elixir da Imortalidade invertida, que anula a imortalidade do Soyokon, seria uma opção. Enfrentá-lo usando então magia de selamento, como fez o Buda ao aprisioná-lo sob a montanha de 5 elementos. Enganá-lo com pílulas de reversão de poderes que podem remover temporariamente as suas habilidades mágicas. Usar a coroa mágica de Teng Zanzeng para controlar a sua mente e forçá-lo a se render. Convocar os dragões dos 4 mares para afogar o Soyokon em águas sagradas contra as quais ele tem dificuldade de resistir. Lançar um amuleto de subjugação celestial que pode restringir a sua força e velocidade. Manipular o livro da vida e da morte para apagar a sua imortalidade. Usar o leque da palha vermelha que pode extinguir o fogo em seu coração e enfraquecer a sua resistência. Enfraquecê-lo em um espaço sem oxigênio, onde ele não pode usar sua super força. Usar o sino mágico da montanha sagrada, que pode aprisioná-lo por eras. Utilizando outros personagens poderosos. Pedir ajuda ao Buda, por exemplo, já que o derrotou o Soyokon no passado. Invocar o Imperador Jade, que comanda os exércitos celestiais. Usar os 2 generais celestiais, Qin Li Yang e Shun Feng, especialistas em rastrear e capturar o Yokong. Convocar o Rei Dragão do Oceano Oriental, que tem controle sobre o clima e os mares. Solicitar ajuda ao Guaying,
a deusa da compaixão que já ajudou a conter Yokong com sabedoria e benevolência. Usar a força de Nessa, o deus guerreiro que já enfrentou Son Yongkong. Invocar o poder do Tathagata, o Buda original que superou Yokong com simples movimentos de palma. Enviar um exército de demônios celestiais para atacar o Yokong de múltiplos ângulos. Solicitar auxílio dos 4 reis celestiais que possuem armas divinas. Usar o poder do Erlang Shen, que já teve sucesso em combater o Son Yongkong com força equivalente, utilizando estratégias básicas em inteligências, desafiar o Son Yongkong a resolver charadas impossíveis, confundindo ele, por exemplo, enganá-lo com uma ilusão que aprisiona ele em uma batalha interminável contra seus próprios clones. Um paradoxo, usar a sabedoria de Tenzin Zheng para apelar ao seu senso de dever e responsabilidade, desafiar o Yokong em jogos de lógica onde ele tende a subestimar oponentes, criar uma realidade ilusória onde Yokong pensa que já venceu, mas na verdade está preso, distrair Yokong com seu ego, enquanto outros lutadores tomam a frente, roubar o bastão Hu Jin Jungun Bang, enquanto ele está distraído e incapacitá-lo sem sua arma principal, usar artefatos de distorção do tempo para desacelerar seus movimentos e planejar ataques certeiros, envolvê-lo em um contrato celestial onde ele é obrigado a seguir certas condições limitantes, armas mágicas e artefatos, usar espada da luz da lua, que pode cortar até seres imortais, atirar uma rede celestial que prende seres mágicos, mesmo aqueles que podem se transformar, usar uma flecha de energia celestial disparada por um arqueiro divino como Yu Jin, invocar a espada flamejante de Nessa, que tem o poder suficiente para atravessar a pele do Son Yongkong, usar o escuro de 1000 sombras que reflete qualquer ataque de volta, utilizar um cajado de anti-ressurreição que pode prevenir Yokong de retornar à vida, usar correntes divinas de aprisionamento criados pelas mãos de Laozi, invocar um arco dourado do céu, uma arma que pode seguir Son Yongkong independentemente da sua forma, usar o cetro dos 4 ventos que pode desorientá-lo em qualquer batalha, invocar o anel da eternidade que aprisiona seres imortais em um looping temporal, táticas militares e ataques em grupo, reunir um exército de deuses menores para distraí-lo em batalha, emboscá-lo com um esquadrão de demônios celestiais em formação estratégica, criar uma fortaleza celestial com barreiras que bloqueiam a entrada do Son Yongkong, usar o poder dos exércitos de autômatos que podem sobrecarregar Son Yongkong com números infinitos, enviar um batalhão de arqueiros celestiais que disparam flechas encantadas, convocar uma aliança de guerreiros dos reinos terrenos e celestiais para pegá-lo, colocar armadilhas mágicas na batalha que neutralizariam seus poderes ao ativar, criar um campo de energia neutralizante que suprime habilidades sobrenaturais, usar poções encantadas que enfraquecem a sua resistência ao longo do tempo, armar uma batalha psicológica usando figuras do passado do Yokong para confundi-lo emocionalmente, manipulação de ambiente e condições, atrair Son Yongkong para um terreno envenenado que neutralizaria as suas habilidades regenerativas, levá-lo para a dimensão paralela onde seus poderes são enfraquecidos, forçá-lo a lutar em um campo de gravidade variável, desorientando a sua velocidade, lutar em um local sem magia onde ele não pode se transformar, prendê-lo em um espaço ilusório criado por magos celestiais, enfraquecê-lo em um lago de vidro onde o movimento é difícil para ele, transportá-lo para um reino da escuridão eterna, onde as habilidades visuais são anulados, convocá-lo para uma arena feita de ferro celeste resistente às suas transformações, levá-lo para um ambiente de altíssima temperatura que consome a sua energia rapidamente, forçá-lo a lutar em águas sagradas que enfraquece sua pele de pedra, estratégias de cansaço e resistência, enganá-lo em uma batalha longa para cansar sua energia vital, forçá-lo a usar suas transformações repetidamente até que ele se canse mentalmente, fazer com que ele utilize todo o seu poder de voo e velocidade para escapar de um circo, levando ele à exaustão, usar uma barreira de mana que absorve as habilidades mágicas ao longo do tempo, criar um loop temporal onde ele é forçado a reviver uma batalha infinitamente, usar múltiplos clones para prolongar o combate e confundir a sua mente, forçar Yokong a lutar sem seu bastão por um tempo prolongado, enfraquecendo seu estilo de luta, criar um cenário de travessia labiríntica onde ele se perde e perde noção do tempo, forçar sua mão em promessas divinas, criando um contrato de combate com limitações, desafiá-lo a um duelo de resistência onde paciência é a chave. E dando uma pausadinha rapidinho no vídeo, eu tenho uma dica para vocês, para quem está em busca de oportunidade para transformar sua habilidade em edição de vídeo em uma fonte de renda lucrativa. Essa é a sua chance, cara. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, uma demonstração grátis para vocês, só para quem deseja começar a fazer edições
incríveis como grandes youtubers do mercado, seja então usando o Vegas Pro, After Effects, Photoshop ou até mesmo CapCut, começando com apenas o seu celular. Até criar thumbnails que chamam a atenção dá pra fazer. No melhor de tudo, como transformar isso também em um negócio. Clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado para vocês verem a demonstração grátis e eu espero ver vocês lá. A premissa de derrotar o Son Wukong no estado Nirvana é ainda mais desafiadora, dada então a natureza transcendental nesse estado. No Nirvana, o Son Wukong estaria livre do sofrimento, desejos e teoricamente de qualquer forma de limitação. No entanto, a ficção tem vastos universos e poderes de habilidades também que poderiam desafiar até mesmo um ser tão poderoso quanto ele. Manipulação da realidade e conceitos abstratos. Poderes cósmicos, seres com a capacidade de manipular o terceiro da realidade, como os Celestiais da Marvel ou o Anti-Monitor da DC, poderiam simplesmente apagar o Son Wukong da existência. E isso é um dos exemplos. Forças onipotentes. Deuses ou entidades cósmicas com poder limitado, como The Presence da DC, que nem é o mais alto nível de escalão do deus da DC, ou do One Above All da Marvel, poderiam subjugar o Son Wukong com um simples pensamento. Sem precisar apelar tanto nesse nível de poder, existem outros seres que poderiam derrotar ele na Marvel e DC, como a Nyx ou então Superman Armadura Cósmica. Conhecimento absoluto. Seres com conhecimento infinito, como o Monitor da DC, poderiam prever e neutralizar qualquer ação do Son Wukong. Uma manipulação do tempo. Parar o tempo, reverter o tempo ou criar linhas temporais alternativas poderiam ser uma estratégia eficaz como Flash ou Flash Reverso. Forças abstratas e conceituais. Morte e destruição. Entidades como a morte, a personificada em diversas mitologias, ou então destruição da Marvel, poderiam representar uma ameaça existencial. Caos e ordem. Forças cósmicas que representam o caos ou a ordem poderiam destabilizar o equilíbrio do Son Wukong, como a Feiticeira Escarlate ou então a Fênix. Amor e ódio. Manipular emoções mais profundas do Son Wukong, como o amor ou o ódio, poderiam também criar uma fraqueza explorável, como então a Misty Love da Marvel. Armas e artefatos únicos. Artefatos cósmicos, armas, objetos que têm um poder cósmico muito grande, como o Nulificador Supremo ou então Anéis do Poder dos Lanternas, o mais elevado nível, poderiam conceder ao usuário poder suficiente para derrotar o Son Wukong. Armas conceituais. Armas que representam conceitos abstratos, como a espada da Esperança do Miguel Demiurgo ou o martelo do Thor Mjolnir, poderiam, no caso então a espada, ter mais chances do que o Mjolnir, mas ter algum tipo de efeito devastador contra o Son Wukong. Armas forjadas em realidades superiores. Armas criadas em dimensões superiores ou então seres divinos poderiam ser incompreensíveis para o Son Wukong, como então o regulador astral. Habilidades específicas, adaptação e evolução. Seres capazes de se adaptar e evoluir rapidamente, como os simbiontes da Marvel, poderiam superar a habilidade do Son Wukong. Nesse caso, os simbiontes estariam evoluídos, como o Venom The End ou o Ed Brock atual, que é o Rei de Preto, que está conectado ao reino dos Beyonders, ou então, mais simples, Superman Armadura Cósmica, que tem uma evolução muito grande. Mimetismo e absorção. Seres que podem copiar habilidades de outros seres ou absorver a sua energia vital poderiam também neutralizar o Son Wukong, como então o Synchro dos X-Men. Realidade alternativa. Criar realidades alternativas onde o Son Wukong não existe ou é significativamente mais fraco poderia também ser uma estratégia, como então o Legião. Estratégias psicológicas e manipulação. Hipnose e controle mental. Técnicas avançadas de hipnose ou controle mental poderiam também subjugar a mente do Son Wukong. Jean Grey ou Caçador de Marte são exemplos disso. Guerra psicológica. Ao atacar a mente do Son Wukong com memórias traumáticas ou ilusões poderiam enfraquecê-lo. Manipulação mental. Explorar as emoções mais profundas do Son Wukong, como então a dúvida ou a insegurança, poderia criar uma abertura. É óbvio que, pelo Son Wukong estar num estado Nirvana, sempre vai ficar uma pergunta em aberta, e a resposta pode variar dependendo da narrativa e também do contexto. Considerações. Fraqueza do Son Wukong. Embora seja um ser poderoso, Son Wukong ele não é invencível. Ele pode ser enganado, manipulado e ferido por aqueles que compreendem as suas fraquezas. Ambiente de batalha. O local onde a batalha ocorre pode influenciar também o resultado. Um ambiente hostil e habilidade de Son Wukong, como o vácuo ou então plano dimensional instável, poderia enfraquecê-lo. Estratégia e também tática. A estratégia e a tática são tão importantes quanto o poder bruto. Um oponente que utiliza estratégia de inteligência também, e que também é imprevisível, pode superar o Son Wukong. Resumindo, a questão de quem poderia derrotar o Son Wukong é complexa e depende também de uma série de fatores para isso poder acontecer. Ao comparar o Son Wukong com outros personagens poderosos e analisar as suas habilidades, dá para ter melhor uma compreensão da sua força e das possíveis maneiras de enfrentá-lo. Se curtiram esse vídeo, se inscreve no canal e não se esqueça de deixar o seu like. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.